Desde os tempos de Jesus, a humanidade tem convivido com uma figura perigosa e enganadora: os falsos profetas. Eram homens que se apresentavam como mensageiros de Deus, mas cujo coração estava distante da verdade. Muitos deles buscavam apenas reconhecimento, poder ou benefícios pessoais. Na época de Cristo, era comum que alguns líderes religiosos pregassem uma devoção aparente, mas em seu íntimo estavam mais preocupados em manter sua posição de autoridade e status diante do povo do que em conduzir as pessoas ao arrependimento e à vida transformada. Jesus os denunciava, chamando-os de hipócritas, porque mostravam uma santidade exterior enquanto o interior estava corrompido. Em Mateus 715, ele deixou um alerta poderoso: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vocês vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. A maior característica deles era a dissimulação, uma aparência de bondade que escondia intenções destrutivas. Esses falsos profetas também surgiam em meio às expectativas messiânicas da época. Muitos judeus aguardavam a vinda de um libertador que os livrasse da opressão do Império Romano. Aproveitando-se desse desejo coletivo, alguns líderes inflamavam revoltas políticas e faziam promessas de uma salvação imediata, mas distorcida, reduzindo a obra de Deus a interesses humanos. Jesus, ao contrário, apresentava um reino espiritual que não era deste mundo, e isso causava frustração nos que esperavam apenas conquistas terrenas. Assim, os falsos profetas exploravam a esperança do povo, alimentando ilusões que terminavam em destruição. Enquanto o Senhor falava de perdão, transformação interior e vida eterna, eles ofereciam soluções passageiras, baseadas em poder humano, mostrando como o engano pode se travestir de promessa sedutora. Hoje, séculos depois, a realidade não mudou tanto. Os falsos profetas ainda existem, embora com novas roupagens. Eles podem ocupar púlpitos, câmeras, palcos ou até redes sociais, sempre com o mesmo objetivo: usar a fé para benefício próprio. Alguns transformam a mensagem do Evangelho em um comércio de promessas, vendendo ilusões em troca de dinheiro. Outros preferem suavizar o discurso, evitando mencionar arrependimento, cruz e obediência para não perder seguidores ou aplausos. O resultado é um público alimentado apenas com palavras agradáveis, mas que não geram transformação verdadeira. Exatamente como no passado, continuam atraindo multidões, pois dizem o que as pessoas querem ouvir, não o que precisam ouvir. O perigo permanece o mesmo: uma mensagem distorcida que afasta da verdadeira fé em Cristo. A grande semelhança entre os falsos profetas do tempo de Jesus e os atuais está no disfarce. Ontem e hoje, eles se apresentam como servos de Deus, mas seus frutos revelam outra realidade. Jesus ensinou que pelos frutos os conhecereis, Mateus 716. Isso significa que não devemos olhar apenas para o que alguém fala, mas para o modo como vive, para a transformação que suas palavras geram e para os resultados que produzem. Tanto no passado como agora, o falso profeta busca atrair multidões, mas sua motivação não é salvar almas, e sim satisfazer seu ego. Suas mensagens são uma mistura de verdade com mentira, o suficiente para confundir e seduzir os corações menos atentos. Outra característica comum é o uso da religião como meio de poder. No tempo de Jesus, os líderes religiosos exploravam o peso da lei para manter as pessoas presas ao medo e à obediência cega. Hoje, muitos falsos profetas fazem o mesmo, usando a autoridade espiritual para manipular consciências, controlar decisões e até explorar financeiramente os fiéis. O perigo não está apenas no que pregam, mas no que escondem: intenções egoístas, vaidade e desejo de domínio. Quando analisamos com discernimento, percebemos que o coração deles não está em Deus, mas em si mesmos. Eles podem até falar em nome de Cristo, mas não o seguem verdadeiramente. Essa duplicidade é o fio condutor que liga os falsos profetas de ontem aos de hoje. É importante entender que o engano nunca vem com uma aparência feia ou assustadora. Se assim fosse, ninguém seria enganado. Os falsos profetas sempre vestem a roupagem da bondade, da fé e da espiritualidade. No tempo de Jesus, se apresentavam como guardiões da lei de Moisés, mas distorciam o coração dela. Hoje podem se mostrar como grandes pregadores da prosperidade ou como gurus espirituais, mas escondem a ausência da verdadeira entrega a Deus. Em ambos os contextos, exploram a fragilidade humana, o desejo de respostas rápidas, de soluções fáceis e de promessas milagrosas. O engano é construído justamente sobre as carências e esperanças das pessoas. Contudo, há um antídoto contra esses enganos, e Jesus já nos mostrou qual é: conhecer a palavra e andar em vigilância.
No tempo dele, quem ouvia com atenção podia perceber a diferença entre seu ensino e o dos falsos mestres. Suas palavras traziam vida, cura e libertação, enquanto os outros traziam peso, escravidão e engano. Hoje, o mesmo princípio se aplica a quem busca intimidade com a Bíblia. Quem ora pedindo discernimento não é facilmente levado por discursos vazios. O Espírito Santo dá ao cristão a capacidade de identificar quando algo soa verdadeiro, mas não tem raiz em Deus. Por isso, conhecer a verdade continua sendo o maior escudo contra a mentira. Os falsos profetas, sejam de ontem ou de hoje, têm algo mais em comum: todos desviam a glória de Deus para si mesmos. Em vez de exaltar o Senhor, exaltam suas próprias obras, seus nomes e seus feitos. Usam o nome de Jesus como fachada, mas o trono do coração permanece ocupado pelo próprio ego. É por isso que o apóstolo Paulo também advertiu em 2 Coríntios 1114 que o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. A essência do engano espiritual é justamente essa: parecer algo bom, mas ter intenções malignas. O cristão precisa estar atento, pois nem toda mensagem com aparência de piedade é, de fato, inspirada pelo Espírito Santo. O chamado de Cristo continua ecoando: vigiai e orai. A vigilância espiritual é o que nos mantém firmes em meio a tantas vozes que disputam nossa atenção. No tempo de Jesus, os falsos profetas enganavam com aparência de santidade. Hoje, continuam enganando com discursos modernos, mas a essência é a mesma: afastar as pessoas da verdade. Porém, quando escolhemos andar próximos de Cristo, aprendemos a distinguir a voz do bom pastor das vozes dos mercenários. A ovelha que conhece o pastor não se deixa conduzir por estranhos. Isso nos mostra que, mais do que temer os falsos profetas, precisamos fortalecer nossa conexão com Deus. Em resumo, os falsos profetas no tempo de Jesus e os de hoje têm um ponto central em comum: ambos mascaram o engano com aparência de verdade. Eles vivem da manipulação, da exploração e da distorção da mensagem divina. Mas a boa notícia é que não precisamos viver em confusão ou medo. Cristo nos deu a direção, a palavra e o Espírito Santo como guias. Se estivermos atentos, poderemos discernir quem realmente fala em nome de Deus e quem apenas se aproveita da fé alheia. A diferença entre o falso e o verdadeiro profeta não está apenas nas palavras, mas nos frutos gerados. E aqueles que permanecem na verdade jamais serão enganados pelas sombras do engano, porque a luz do Evangelho ilumina todo o discernimento. Antes de encerrar este vídeo, quero deixar uma reflexão para você. Jesus nos alertou sobre os falsos profetas porque sabia que em todas as épocas eles tentariam desviar os corações da verdade. Por isso, se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe-a com alguém que você ama e que precisa abrir os olhos espirituais. Deixe também nos comentários: você acredita que já identificou falsos profetas nos dias de hoje? A sua opinião pode fortalecer outras pessoas que estão em busca de discernimento. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like, porque juntos podemos espalhar a luz da verdade e fortalecer a fé diante de tantos enganos.